Então, a gente viu aula passada sobre o remove da raiz. Só que o pessoal lembra que hoje é aqui? Se não lembrar, vão aparecer daqui a pouco, né? Que a gente tem alguns casos, né? Então, quais foram os casos que a gente viu? Primeiro, se eu quero remover a raiz e ela é folha. Então, se eu quero remover a raiz e a folha, eu vou ter uma função que remove uma folha. Se eu quero remover uma folha é fácil, né? Então, é o mesmo caso de remover o último elemento, né? Vai ter o remove folha lá. Só que se eu quero remover uma folha, eu preciso ter o pai. Se eu não tenho pai, que é o caso da raiz, tá? Vai voltar nulo, não tem problema. Não tem problema algum. Mas se eu tenho um pai, assim, eu preciso saber se essa folha ela é direita ou esquerda, só isso. Mas o processo é o mesmo. Tá? E a remove interno é parecido com a remove raiz. A diferença da remove interno para a raiz é que raiz tem pai, raiz não tem pai. Então, essa função remover interno e remover raiz, elas são parecidas. E aqui eu estou usando a mesma remove folha, né, quando a raiz é folha, né, mesmo que não tenha pai. Né, então, um parâmetro é outro. Ó. A gente vai olhar aqui o código. Então, só para vocês entenderem como é que vai ficar esse código. Se vocês tiverem calor, vocês avisam. Tá? Então, para ver que não é muito, a coisa não é muito longa daquilo que a gente está falando. Então, tem aqui, ó. A linha 165. Vamos ver que ela vai dar 165, mas eu tenho por necessidade colocar comentários. Tá? Então, se você retirar aqui, vai até a 194. Mas esse sprint aí é só para a gente saber, então, o que está acontecendo. Só para saber mesmo, né, o que aconteceu, para não ficar meio assim, não aconteceu nada. Tá? Então, eu peguei exatamente aquela ideia e implementei. Então veja que o algoritmo que a gente falou na aula passada, eu pensei na solução, então, pensei no problema, vi as possibilidades do problema, pensei numa solução, organizei essa solução em um algoritmo e depois implementei o algoritmo. Tá? Não quer dizer que essa transição entre a ideia do algoritmo e o programa implementado seja fácil. Não é fácil. Né? Tem alguns ajustes que a gente tem que fazer. Que tipo de ajustes? Principalmente, por exemplo, eu tenho essa que vai buscar o pai. Olha, você vai buscar o pai, ela podia ter me devolvido o pai. Mas não estava funcionando se eu colocasse como um retorno aqui. Mas eu colocando ele como parâmetro, funcionou. Então, beleza. Então, significa que a ideia estava funcionando, né? Mas a execução, como é recursiva, né? Ela estava fazendo com que não segurasse o pai que eu queria. E estava voltando outro tipo de pai. Tá? E depois eu vou explicar direitinho. Então, a primeira coisa que eu preciso para remover é buscar o pai. Obviamente que se é a raiz, o cara que eu quero achar, né? Então,
Não tem pai, eu vou voltar nulo. Beleza. Tá? Então vamos ver como é que é essa buscar o pai. Ela é parecida com a busca. Ó, buscar é esse daqui, ó. Né? Então, se raiz é nula, retorna nulo. Se raiz for igual, retorna raiz, né? Que eu achei o cara. Se raiz, ponto-chave for menor, vou buscar na esquerda. Bom, se o número for menor do que a raiz, eu vou buscar a esquerda, senão, eu vou buscar na direita. 4 números. Parecido ali, não é não? Aqui é que está todo o mistério da coisa. Certo? Então, deixa eu... Então, a buscar pai, o que eu estou passando? Eu estou passando o nó que eu tenho, certo? Veja que ele está passando só por valor, não por referência, apesar de ser um ponteiro. Aqui é o nó que vai voltar, que é o pai, certo? E qual filho vai voltar. Então, eu preciso saber esse qual filho é o que vai dar aquele lá, ó. Vai aparecer, é um caractere, que é o caractere, ó. Esse é o meu código que vai me dizer se é esquerda, direita, se não existe, se ele remove o filho, se é único, se é raiz, tudo isso ele vai me dizer. Então, aqui está o mistério da coisa. Não existe código igual, pelo menos procurem aí, se vocês acharem, me digam. Então, se esse cara for nulo, ou seja, se a raiz for vazia, obviamente, não existe filho. Então, quando eu coloco aqui qual filho é N, na hora que eu for lá o remove, olha lá, e tem um busca pai, eu vou trabalhar com qual filho? Se a raiz é vazia, não existe. Perfeito? Veja que está associado uma coisa com a outra. Tá? Então, agora, se o atual, né, o ponto nó atual, for diferente de nulo, qual a primeira coisa que eu vou verificar? Tá? Se ele for se a chave que eu quero buscar, tá, for menor do que a atual, menor do que está no nó, então ele só vai estar no filo esquerdo. Então, não tira foto. Ah, estou tirando foto? Ah, não, você que está tirando foto. Se o nó, se o elemento que eu quero buscar é menor do que a chave atual, então ele só pode estar no filo esquerdo. Se ele só pode estar no filo esquerdo e ele não é o nó atual, este nó atual passa a ser o pai. Então, ele está na minha esquerda, então eu sou o pai dele. Ponto. Porque ele não é o cara. Né? Então, eu estou dizendo qual filho é a esquerda. Né? Pode ser que mude, depois ele vire direita, não tem problema. Mas o pai vai ser o atual. Isso aqui já me devolve esse pai aqui. Quando eu buscar o pai, eu vou atuar o ponto esquerda neste pai que eu tenho, e o qual o filho já está com a esquerda. Se próximo for esquerda, ele vai. Tá? Eu busco agora na esquerda. Beleza? Até aí todos entenderam? Perguntas? Não? Bom. Por isso que o pessoal que não vem. Agora, eu vou verificar. Veja, olha a busca lá. Ó. Verifica se é menor, se é maior, se é igual. Mesma coisa. Ó. Vou verificar se é vazio, se é menor, se é maior ou se é igual.
Né? Então, se for maior, então ele vai estar no filho direito. Então a ideia é a mesma. Eu pego o atual como sendo o pai, e esse cara está no filho direito. Beleza, filho direito. Certo? Então, esta linha 88 a 91 é igual à linha 93 a 96. Que muda é direita e esquerda. Então, aonde eu defino se é direita ou esquerda? Aqui, ó. Qual filho? Que lá está sendo chamado de lado. Ok? Vocês viram que eu copiei, já. E agora, se for igual, eu achei o cara. Se for igual, eu achei o cara. Agora, eu tenho que entender. Se eu achei o cara neste momento, tá? Por que neste momento? Porque o qual filho, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, esta é a jogada de marketing. O qual filho que eu coloquei acumulado, ele começa com N. Qualquer outra coisa, qualquer movimentação que ele faça, ele já vai mudar, olha. A não ser que seja vazio, ele vai ser N. Qualquer outra movimentação, se foi para a esquerda ou direita, ele deixou de ser N. Então, se ele deixou de ser N, ele já não é mais a raiz da árvore. Então, ele vai ter um filho. Então, se eu achei o cara, e aqui, se eu comecei a busca agora, significa que ele é a raiz da árvore. Essa é o único momento que você tem que pensar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, né? Que eu achei o cara e é a primeira vez que eu estou buscando o pai. Então, se eu achei esse cara e ele é N, beleza. Então, eu achei e é raiz. Lembrando que, se eu achei a raiz, o pai é nulo. O pai é nulo. Eu já sei que o pai é nulo. Então, eu podia perguntar se o pai é nulo, não é? É a mesma coisa. Então, tanto faz eu perguntar qual filho é N ou o pai é nulo, eu sei que é a raiz. Agora eu vou ver se esta raiz é folha. Por quê? Se esse cara que é atual é raiz e ele é folha, significa que é o último elemento da minha árvore. Aí eu sinalizo com 1. Se não, eu vou sinalizar ele com R, que é a raiz da árvore. Esta é a única mágica que a gente tem, né, nesse código. Agora, se eu achei o elemento e não é N, ou seja, ele é um D e é um E, eu vou verificar se esse cara que eu achei, lembra que ele já tem um pai, tá? Então aqui ele não tem pai, aqui não tem pai, tá? Então, se o qual filho for diferente de N, significa que ele tem um pai. Eu vou verificar se esse cara que eu achei é folha. Porque se ele for folha, em vez de eu dizer que ele é N ou F, eu digo que ele é folha. Porque eu vou remover uma folha. Por isso que lá, quando eu vou verificar se é F, eu podia verificar aqui, se é folha direita ou esquerda, eu vou botar F e G, sei lá. Eu achei mais coerente dizer que é uma folha e verificar qual folha é lá no remove mesmo.
Por isso que a última linha lá, eu acho que é uma folha, mas eu não sei se ela é direita ou esquerda, porque eu achei o cara. Certo? Então, eu achei, ele pode ser uma folha, pode ser a raiz, ou pode ser o filho. Beleza. Ou pode ser o último. Né? Pode ser o último, a raiz ou uma folha. Se não, ele vai ficar procurando se é direita, esquerda, direita, esquerda. Beleza? Tá? Este é o buscar pai. Então, já fiz lá buscar pai. Perguntas. Essa é a solução, olha lá, Stephens. O cara queria levar um código, né? Não adianta nada, passou o sábado todo na cachaça. Então. Foi só de ressaca. E aí? Entenderam? Simples, fácil e reprovativo, né? Agora, se eu coloco tudo isso dentro daquele código lá de buscar, antes de eu colocar o buscar pai, pegar esse código todo, botar ali dentro, olha como vai ficar complexo a tua função. Agora eu tenho o pai, então, o que esse cara me devolve? Vai me devolver quem é o pai e qual filho ele é. Só isso. Só isso aqui. Tá? Isso aqui não volta. Lembra? Isso aqui não vai voltar. Esse cara não vai mudar. Então, pronto. Agora eu tenho aquelas duas informações para trabalhar. Se eu tenho as duas informações, vamos ver. A remove folha. Remove folha. Está lá. Ó. Onde é que eu vou usar remove folha? Quando é U e quando é F. Então, quando é U e quando é F, tá? Retorna nulo. Eu acho a folha, não tem nada para fazer. Remove ela, dá um free nela e retorna. Pronto. Acabou. Só isso. Só isso. Tá? A remove raiz, como é que ela funciona? Você vai olhar que a remove raiz, ela é parecida com a remove interno. Muito parecida. Eu até pensei em fazer a mesma coisa, mas eu tenho um problema com o filho. Então, até aqui ela é a mesma coisa. Aqui já é outra coisa. Então, vamos olhar como é que é a remove raiz. Remove raiz, então, veja que esta raiz, ela não é a última. Então, ela não é folha. Se ela não é folha, eu estou removendo um nó intermediário. Certo? Então, só que quando eu vou remover esse nó intermediário, eu estou mexendo na própria raiz, ou seja, eu estou pegando, copiando a chave e colocando na raiz. A chave de quem? Do substituto. Então, a remove interna, ela vai pegar o MDM, que eu chamei de MDM, que é o meu substituto. Como é que funciona esse MDM? Ele vai catar ou do lado esquerdo ou do lado direito, ou o maior dos menores, ou o menor dos maiores. Maior dos menores, ou menor dos maiores. Ou um ou outro. Certo?
Então essa função aqui é bem simples. Depois eu copio a chave, né? Guardo a chave da raiz passa a ser o do substituto e vou remover, né? Vou chamar o remover para raiz esquerda ou raiz direita. Vai depender de quê? Se esse cara estava à direita ou à esquerda. Se esse MDM era à direita ou à esquerda, eu não sei. Né? Podia até trazer ele aqui, sem problema, mas pergunta era mesmo. Certo? Então, tanto faz. Aí eu vou ter que descobrir qual é esse substituto. Se era direita ou esquerda. Se ele está à direita ou se ele está à esquerda. Se ele é o maior dos menores ou se ele é o menor dos maiores. Só isso. Tá? Então, só por isso que eu guardo a chave aqui. Pronto? Então, isso aqui é uma chamada da remover lá, que não é recursiva. Graças a Deus, o C permite isso. A remover, chamar remove raiz, e a remove raiz, chamar a remove. Como é que eu consigo isso em si? Declarando os protótipos. É o único jeito. Senão ela vai dizer, eu desconheço esse remover, que não está declarado antes. Mas agora ele está declarado antes. Então vamos lá, o MDM. O MDM é simples. Tá? Eu vou começar com a esquerda. Esqueça isso aqui, que isso aqui era o comentário anterior. Vou tirar logo aqui. Eu vou olhar, se a esquerda for nula, for diferente de nula, então eu posso pegar, né, o maior dos menores. Os menores estão à esquerda, então eu quero o maior deles. A partir da onde? Raiz esquerda. Pronto. Se não, se a esquerda for nula, eu vou pegar o menor dos maiores. Pronto. Então, ele tem que estar em algum dos dois lugares. Porque é um nó interno. Não é um nó folha. Então, ele tem que ter um dos dois filhos. Qual dos dois? Eu não sei. Nem preciso saber. Né? Só preciso tratar. Então, eu posso inverter, tanto faz, não faz nenhum problema. Tá? Não tem nenhum problema. Podia querer, qual o menor das alturas? É irrelevante isso. Tá? É irrelevante. Então, eu vou lá. Eu tenho um MDM, que ele vai me devolver ou o maior dos menores ou o menor dos maiores. Ponto. Acabou. Tá? Beleza? É só para facilitar. Então, vamos olhar um deles, também é uma linha. Dado o que eu tenho à esquerda, eu só tenho que caminhar. Né? Então, olha só. O menor dos maiores, que eu estou chamando aqui, eu estou chamando com a raiz direita. Passada a raiz direita, eu tenho que olhar todos que estão à esquerda. A partir do filho direita, o que está à esquerda. Então, eu tenho um nó, vou desenhar ali. Né? Eu tenho um nó, posso ter esse filho ou esse filho. Se eu quiser o maior dos menores, esse cara aqui. É o último cara aqui. Esse cara aqui não pode ter um filho, mas ele não tem aqui, ó. E este cara daqui é este cara aqui, ó. Ele pode até ter filhos aqui. Não me interessa. Isso aqui não me interessa.
Interessa quando eu achar esse cara aqui. Tá? Esse aqui é o menor dos maiores. Esse aqui é o filho direita. Esse aqui é a raiz, ou atual, como você preferir. Esse aqui é o filho esquerda. Esse cara aqui é o maior dos menores. Aí tá faz. Vamos mais fazer. Menor dos maiores não devia ser direito ali. Menor dos maiores. Ele não tem que ir para a direita? Não, ele tem que ir para a esquerda, não. Eu pego este cara da direita, e ele vai todo o tempo para a esquerda. E aqui ele vai todo o tempo para a direita. Porque é este cara aqui. Porque a partir dos filhos não dá. A partir desse cara ele vai para a direita. Eu estou passando esse filho, esse cara aqui como parte dele. Ele vai para a direita. Até quando? Até este cara ser nulo. Quando o cara ser nulo, eu devolvo ele. Então, quando este cara, ponto esquerda, for nulo, enquanto for nulo, eu vou pegando o filho da esquerda. Quando eu estou no cara e o filho de esquerda dele é nulo, é esse cara que eu tenho que voltar. Certo? Beleza? Então, maior dos menores, menor dos maiores, duas linhas. Certo? Bom, então, achei o MDM. Beleza. Então, estou aqui na remove raiz. Achei MDM. Beleza, copiei a chave. Então, o que esse cara vai me devolver? Né? Ele está me devolvendo o cara. Ele está me devolvendo o elemento. Certo? Ó, ele retorna o candidato lá, que é um nó da árvore. Beleza? Então, depois que eu achei esse cara, eu copiei a chave lá para a raiz e eu tenho que removê-lo. Ele é folha? Não sei. Mas agora eu tenho a função de remove. Só que eu vou remover, lembra? Eu estou aqui, vamos supor que aqui seja, esse cara seja o 72. E eu tenho 72 aqui. Se eu remover o 72 a partir daqui, ele vai tentar remover esse 72, e não este. Então, por isso que o remove é a partir deste cara. Ah, professor, você já tem um cara aqui, por que não remove ele? Porque dá problema. Porque para remover esse cara, eu preciso saber quem é o pai dele. Aqui eu não tenho o pai dele. E quando eu buscar o pai a partir daqui, ele vai entender que é raiz. Esta é a raiz dessa árvore. E eu não tenho como pegar o pai. Então eu tenho que remover a partir daqui de novo. Aí ele vai achar o pai dele bem aqui. Isso não vai estar gravado no vídeo, mas vai estar gravado na mente de vocês. Tá? Então, por isso que eu chamo o remover na remove raiz ali. A remover interno é a mesma coisa. Só que eu preciso saber quem é o pai. Certo? Se é raiz, eu não preciso saber quem é o pai. Aqui eu preciso.
Então, se eu preciso saber quem é o pai, eu preciso saber quem é o filho. Se o filho é direito ou esquerdo. Mas é a mesma coisa. Certo? Então, lembra? Eu vou achar o MDM, tá? Do filho. Só que essa remover interno, olha, ela modifica o pai e o filho. Mas não está voltando o filho, né? Mas eu estou mexendo nele. Será que eu estou? Já nem sei, mano. Deixa eu pensar. Então, tem que mexer nele. Implicitamente. Aliás, por que eu estou passando o pai? Eu tinha mexido tanto. Senão vai ficar igual o remove lá. Ah, não, vai ficar igual, olha. Talvez fique igual. Ficou melhor ainda. Eu não revisei a MDM. O remover interno. Mas é a mesma coisa. Copia a chave. Deixa eu ver se ela está igual. Copiou a chave vai receber vários pontos-chave, só que aqui eu estou chegando do substituto. Ela só inverti. Aí eu copiei e removi. Funcionou? Bom, funcionou. Se não funcionou, vai funcionar agora. Tá? Então, a partir do filho, eu vou remover este cara aí. Não seria a partir do filho, não, mas tudo bem. A partir do substituto. Ah, tá. Entendi porque que eu fiz isso. Tá. Tá. Então, apesar de estar ali escrito filho, não é o filho, é o pai. Tá? Mas a gente vai entender lá depois. Mas é isso aí mesmo, também a ideia é essa. Que eu mudei na última hora. Copiou a chave e remover a partir do filho. Beleza. Tá? Eu estou na dúvida ali se era dentro do pai. Não é do filho, tem o pai e o filho. Mas se eu não passasse o pai, ele ia dar erro. Isso é só uma questão de isso aqui é uma questão de parâmetros do ser. Não ia perder. Eu ia perder ponteiro. Bom, então, acabou. Apesar de ser tudo isso, tá? Ela não é complexa. Ela é complexa a solução. A implementação não tanto. Cada função faz uma coisa. Certo? Deixa eu ver aqui esse busca interno, tá? Agora eu fiquei invocado aqui. Remover interno. Eu não vou mudar não, porque senão pode dar erro. Tá?
Vamos ver se funciona. Será que vai funcionar, né? Então, eu vou lá inserir. Aí, eu vou colocar aqui 10, 5, 3, 1, 0. Então, esta árvore deve dar assim, né? Se tudo der certo, se tudo deu certo aí, esta árvore é assim, ó. 10, 5, 3, 1, 0. Eu vou colocar aqui um 2, eu vou colocar aqui um 4, eu vou colocar aqui um 6. Não interessa para o outro lado que eu vou só mexer nela aqui. Certo? Então, inserido 2, 4, 6. Certo? Vocês vão olhar a árvore, né? Tá lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu estou imprimindo a árvore toda vez. Se eu botar aqui 2 e imprimir, vai lá aparecer, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser saber a altura dessa árvore, vamos lá. 4 altura. Ela deve dar como altura 4. 1, 2, 3, 4, porque ela está considerando a altura 0 como possibilidade. Se quiser saber o tamanho da árvore, começa de novo. Eu fiz crítica. Por que eu não usei letra, né? Vendo só? Por isso que eu não gosto de usar muito. Começar tudo de novo. 10, 5, 3, 1, 0, 2, 6. Se você quiser saber quais são as folhas da árvore, quantas folhas tem? 4 folhas, ó. Tem o 0, o 2, o 4 e o 6 são as folhas. Tá? Se quiser saber o tamanho, foi tamanho? 5. Deixa eu ver, né? Ela tem 8 nós. Tá? Tem 8 nós? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. Escolha qual vocês querem remover aí. Fiquem à vontade. Então vamos lá. Qual que vocês querem remover? 10? Bom. 10 que é o... Será que deu pau? Deu pau. Ele achou a raiz, deixa eu ver se eu imprimi. Acho que eu perdi ponteiro. Perdi ponteiro. Eu sei onde foi que eu perdi ponteiro. Ele sabe, olha só, ele sabe que é o elemento raiz. E ele sabe, então, a busca está certa. Agora, na remove raiz, deixa eu passar aqui.
Na remove raiz. Então isso aqui está certo. Já descobriram? Já é o erro? O MDM está certo. Isso eu tenho certeza. Na remove raiz. Deixa eu fechar aqui. Na remove raiz. Errado isso aqui. Será que agora funciona? Vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Tá? Vamos lá. 7. Remover 10. Perdeu. Perdeu o contato? Só que voltou um 6. Por quê? Porque você virou a raiz, mas não saiu o outro. Não está removendo lá. O 6 é a raiz. Beleza. Que ele pegou o menor, o maior dos menores. Beleza. Chegou lá. É aqui que está o problema. Eu sabia que tinha um probleminha bem aqui, que era para estar igual essas duas funções. É a chave. Raiz, remover interno. Chave, recebe o substantivo. Ó, aqui é isso aqui. Chave é isso. Aí eu vou remover o filho. Beleza. Depois removi o cara. Depois é que eu faço. Por quê? Eu quero remover da minha árvore. Eu já peguei o dado dele que eu preciso. Certo? Agora está certo. Eu copiei a chave do MDM. Já achei o MDM. Agora eu vou remover o MDM, tá? A partir da minha raiz. Depois que eu remover, eu só inverto a raiz. Só copio o dado da raiz. Pronto.
Que foi o que eu fiz aqui. Agora vai dar certo. Eu sabia que eu não tinha. Um dos dois eu não tinha mexido. Vamos ver, tentar agora. Vamos ver se vai funcionar. É assim, ó. 6. Certo? Está aí a árvore. Certo? Então eu quero remover o 10. O 10 vai funcionar agora. Ah, por que está com 2, 6? Você não tem que mexer na remoção. Porque você mexeu só na chave, você não tinha que mexer na remoção. Não. Aqui, ó. Vamos procurar aqui, vamos procurar. Quem sabe faz ao vivo. Achou o cara. Eu tenho um cara. Questão de ponteiro. Não vai fazer isso. Agora sim. Vamos ver se agora faz. Eu estou colocando lá. Oi? Fala. Chave recebe substituto de chave, correto? Guardei a chave. Aí embaixo, se o substituto de chave for maior que a chave, não são iguais. Pra mim não não é você, tá? É só. É, exatamente. É que está aqui, ó. Igual isso aqui, ó. Pronto. Obrigado, era isso mesmo. Esse que eu tinha visto, eu não tinha substituído a raiz. Que é igualzinho. Pronto. Acho que agora funciona. É igualzinho a função. Ele não entrar nenhum nem outro, por isso que não ia fazer. Ele não ia remover. Agora vai. 10, 5, 3, 0, 2, 4, 6. Tá. Então, 7, remover o 10. Era ponteiro. Posso inserir o 10 de novo? Posso. Mas agora ele não vai ser mais. Ele não vai ser mais raiz. Tá? Ele vai ser folha. Então, se eu quiser remover, por exemplo,
Então, minha árvore agora, ela está assim, ó. Saiu o 6 daqui. Certo? E agora está aqui. Tá? Então, o que eu posso remover? Se eu quiser remover o 3, por exemplo. Posso incluir outras coisas se vocês quiserem aí. Posso botar aqui agora, de novo, 10. Posso botar aqui 18. Posso botar aqui Vou botar aqui 12. Vou botar 12 e 10 bem aqui. Vou botar assim, 12, 10, 18. Então, olha só, o que aconteceu nessa brincadeira? Ó? Ele removeu com a raiz e removeu a folha 6. Ó. Vendo? Então, eu coloquei lá, ó. Então, o elemento raiz 10 foi removido, o elemento folha 6 foi removido. Tá? Claro que nesse caso ele não foi removido, ele foi substituído. Tá? Mas enfim, tá? Só coisa lá. Então eu posso inserir, vou lá inserir, seria 1, né? 12 e 18 e 10. Certo? Aí, se eu quiser remover o 10, 10 agora é folha. Se eu quiser remover o 6, quem vai para cima? Quem vai para o 6? Quem vai para cima do 6? Naquela árvore lá. Quem vai lá para... o lugar do 6? O 6 lá, a folha não existe mais. O 6 é raiz agora. Quem vai lá para o 6? É o maior dos menores. Quem é o maior dos menores? É o 5. De todos aqueles lá, o 5 é o maior dos menores. Certo? Então, ele vai... Só que para eu remover... Então, eu vou remover o 6, tá bom? Posso remover o 6? Posso tentar remover o 7, por exemplo. Não existe. Então, valor não encontrado. Mas eu quero remover o 6. Certo? Então, para eu remover o 6, eu tenho que remover o 5. Só que para remover o 5, eu tenho que pegar o MDM do 5, porque ele não é folha. Quando eu removi o 6, quando eu removi o 10, eu peguei 6 e 6 era folha. Certo? Entenderam? Então, quando eu removi o 10 era árvore, eu peguei o 6 e o 6 era folha. Então, eu coloquei folha, remover folha. Então, ele removeu lá, ó. Vou voltar aqui. Né? Tá aqui, ó. Eu removi a raiz 10 e botei o 6 no lugar. O 6 foi substituído por o 6. Na hora que eu refiz a minha árvore, então, 6 era a raiz, ó. Independente do que eu incluir lá, ó. Estou tentando remover de novo o 6, ó. E está escrito que ele é raiz, ó. Certo? Então, neste caso, vai o 5 para lá. Então, o 5, por que vai o 5? Porque o 5 está assim, né? Então, o 5 vai para lá. Só que para
para colocar o 5, antes eu tenho que remover o 5. Só que o 5 não é folha. Então ele tem que achar o MDM de 5. O MDM de 5 é o 4. Então eu vou colocar o 4 aqui. Só que para eu colocar o 4 aqui, eu tenho que primeiro remover o 4. O 4 é folha. Então, removi o 4, coloquei o 5. Então, o 4 ficou no lugar do 5. E o 5 vai ficar no lugar do 6. E esse 4 aqui, folha, morre. Então, a minha árvore agora é 5, 4,